pelas outras mídias, né? O nosso aplicativo, o nosso site ministériograçaepaz.com.br e também pela rádio web Graça e Paz. Vamos abrir o culto desta manhã, como nós fazemos, orando, buscando a graça, a compaixão e a misericórdia do nosso Deus e Senhor. Querido Pai, querido Senhor, querido Deus, glórias a Ti, rendemos graças ao Senhor por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Te louvamos, te agradecemos por tudo que tem acontecido, até pelas coisas que não concordamos, mas sabemos que tudo, absolutamente tudo, caminha para aquilo que está escrito na Tua Santa Palavra. Senhor, hoje é um dia triste para nós, para o mundo, né? Porque hoje é uma data em que muitas coisas tristes aconteceram há um ano atrás. Mas nós sabemos que o Senhor continua com o controle de absolutamente tudo. Pedimos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos instrua um pouco mais a respeito das coisas que estão acontecendo, das coisas que vão acontecer neste mundo, que estejamos preparados, Senhor, para tudo, para aquelas coisas que podemos dizer que são coisas boas, mas também preparados para as coisas que podemos dizer não serão coisas muito boas, mas acontecerão. Queiramos ou não, acontecerão. Estende suas mãos, Senhor, por sobre o teu santo povo. Continua, Senhor, falando conosco e nos instruindo, porque a cada dia, Senhor, que passa, nós estamos muito tristes. Mas vamos prosseguir, Senhor, porque o Senhor nos encaminha para frente. Fala conosco, Senhor. Esta é minha oração no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Jaico, a rádio está sem som. Caramba, como é que a rádio está sem som? Pessoal, você está pela Rádio Graça e Paz, pela web, eu não sei onde é que você está. Jaico, fala aí para mim, no aplicativo. Tem um monte de gente aqui no aplicativo, ó. Eu não sei aonde que está sem som. Tudo aqui está ligado, né? Tudo está dentro daquilo que é para estar. Então me dá uma ajuda aí para eu poder vou ver, né? Agora falei sem som aqui, o negócio começou a pipocar aqui, né? O aplicativo está sem som, então é algum problema no aplicativo, tá? Agora eu não tenho como, agradeço o toque aí, mas agora eu não tenho como mexer nisso, não. Oh, meu Deus. Pronto, tá tudo bem, vamos lá. Infelizmente, nesse momento eu não tenho como reinicia aí o aplicativo, né? Mas eu tenho pessoas aqui ouvindo, uma coisa, não sei.
Depois a gente vê isso, porque agora eu não tenho como ver. Realmente não tenho como ver agora. Né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, é uma pena, né? Quando eu digo aqui, acho que é o problema do aplicativo. Depois eu vou ver isso, porque eu tenho que falar lá em, como é que chama a cidade lá, que eu falo lá para ver, aquela cidade que era do boi lá, meu Deus, lá em cima no estado, é lá que eu mexo com o aplicativo. Olha só, não é Caraguá, Caraguá é aqui no litoral, Araçatuba, é lá em Araçatuba, né? Muito bem, vou dizer para vocês que infelizmente aquilo que a gente fala sempre acaba se concretizando. Não fico feliz por isso, não. Fico muito triste, viu? Quando as coisas, né? Na eleição de ontem, aqui em Campinas, eu não sei nas outras cidades, que eu desanimo tanto que eu nem quero ver nas outras, né? Grande parte da Câmara Municipal foi reeleita, né? Grande parte que está sendo investigada pelo Ministério Público. O povo achou por bem reeleger esta gente. Fazer o quê, né? A minha opinião eu expressei não votando em ninguém. Ninguém. A minha opinião. Agora, quando a gente fala que o nosso povo não pensa, não raciocina, né? Se for para jogar na loto, se for para dar palpite nas bets, todo mundo raciocina. Agora, quando é para... Infelizmente, as pessoas não pensam. Infelizmente, e a maioria paga, né? A maioria paga porque a maioria faz errado. É a minha opinião. Você pode não concordar, ué, direito seu, mas do mesmo jeito que você tem direito de não concordar, eu tenho que expressar a minha opinião. Nosso povo não pensa, não sabe pensar, tem medo de pensar, né? E se ilude com conversinha. Muito bem. Que mais que eu ia falar? Ô irmão, eu vou falar uma coisa que eu não gosto de falar. Sabe? Eu não gosto de falar. Muito chato para mim falar isso todo mês. Eu acho super desagradável. Eu não tenho jeito para fazer isso. Mas se você puder nos ajudar, porque eu pedi ajuda, sabe quantas pessoas nos ajudaram? Uma. Que eu nem preciso falar, a pessoa nos ajuda. Ô, gente, me ajuda aí a fazer a programação. Eu não sou de ficar pedindo, mas se eu estou pedindo é porque eu preciso. Entendeu? Então, se você puder ajudar, nos ajude. Por que você está retendo, está com tanto medo de nos ajudar? Medo de votar errado, ninguém tem. Medo de ir para o inferno, ninguém tem. Medo de pecar, ninguém tem. Agora, para dar uma ajuda para a programação que prega a palavra de Deus, instrui, as pessoas ficam retendo. Se vocês acham que a programação não merece ajuda, não assistam mais então. Para que assiste? Já são poucos que assistem. Agora, se a programação é essa coisa que tem por aí, não assista. Eu procuro fazer uma programação bíblica.
E para isso eu tenho que gastar tempo e tenho que estudar. Como o assunto que a gente vai abordar hoje aqui. Hoje está fazendo, se não me falha a memória, 1 ano. Não está, minha memória não está tão ruim não. 7 de outubro está fazendo 1 ano daquele ataque covarde em Israel. 1 ano. E eu não sei se você sabe, mas ontem, pelo mundo, né? Aqui foi uma vergonha, as eleições aqui. Não, tudo correu bem, tranquilo, tal, mas foi uma vergonha. Né? Fazer o quê? Nós vamos pagar por isso, hein? Nós vamos pagar. Pode esperar. Tudo bem. Ontem, eu até relacionei aqui, ó, no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, na França, na África do Sul, Irlanda e Suíça. No Brasil, acho que não, porque teve eleição, o povo estava ocupado com outra coisa. Houve manifestações contra os judeus. Aquilo que a gente ouve nas emissoras de rádio, na maioria delas, e televisão, sempre é contra aquilo que os judeus fazem. Eles estão fazendo aquilo de graça? Alguém acordou de manhã e falou, vamos atacar o Hamas, nós vamos atacar a faixa de Gaza. Não foi assim. Porque houve um ataque covarde contra pessoas inocentes e houve atrocidades, estupro, né, incineração, esquartejamento contra pessoas que estavam numa festa. Hoje, se eu não me engano, hoje está fazendo 1 ano. E a cada vez mais eu tenho observado, assim, sabe, em conversa, assim, a gente fala alguma coisa para ver a posição da pessoa. Aliás, você sabe se o candidato que você votou é a favor ou contra os judeus? Espero que você não tenha votado em cristão, né? Para não corromper o sujeito. E a cada dia tem mais e mais pessoas contra Israel. A cada dia tem mais e mais pessoas rejeitando Israel. Aí eu pergunto para você, é possível um cristão não apoiar a nação de Israel? É possível? Estou falando, obviamente, biblicamente, né? Estou falando. Deus diz o seguinte na Antiga Aliança. Convidar você para abrir sua Bíblia. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. Dá um tempinho. Eu não posso dar muito, senão o tempo estoura e eu não chego no final das coisas, né? Isaías 62, concordo, Hassan. Se ler a Bíblia, não. Cristão que, né, come na mão dos outros, é como que os eleitores de ontem, tudo come na mão dos outros. Porque para eleger, para reeleger, né, esse mundaréu de gente sendo investigado aí, alguma coisa está errada na cabeça das pessoas. Aliás, eu sou psicanalista, se você precisar de análise, pode falar comigo.
Isaías 62, versículos 6 e 7. Não sei se você já leu essa passagem ou se você leu e entendeu o que ela quer dizer. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a Ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Você já tinha lido essa passagem? Não, eu creio que sim. Você entendeu o que você leu? Quem são esses guardas que estão nas muralhas de Jerusalém? Quem são esses guardas? São guardas armados lá do exército israelita? Claro que não. Óbvio que não. São anjos? Podem ser também. Mas esses guardas são todos aqueles que oram por Jerusalém. Olha o que Isaías diz. Vocês que farão com que o Senhor se lembre. Não deem descanso com as suas orações, lembrando sobre a paz de Jerusalém. Não descansem e não deem descanso até que ele restabeleça e ponha Jerusalém como objeto de louvor na terra. Sem contar o Salmo 122, nos versos 6 e 9, orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Bom, então, como disse o Edgar aqui, se a pessoa lê a Bíblia, não tem como ela ser contra o povo judeu. Nós somos os sentinelas nos muros de Jerusalém. E nós oramos pela paz da cidade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridíssimo irmão e queridíssima irmã. A gente apoia Jerusalém, a gente apoia Israel, não é porque Israel é melhor que as outras nações. Não, tem defeitos, pecam, a maioria não aceita Jesus como o Messias. A gente ora por Jerusalém, pelo povo judeu, porque Deus escolheu o povo judeu e prometeu a eles um futuro glorioso. Não é porque eles são bonzinhos, não, está errado. A palavra profética de Deus mostra que a luta contra Israel é a luta de Satanás contra Deus. E há um ano atrás, quando houve aquele massacre, que ninguém fala, né? Pouquíssimas pessoas, mas aquilo foi covarde. Aquilo foi covardia. E deste ano, nesse último ano, então, as coisas ficaram muito claras para quem quer ver, né? Mas sei que a maioria
não quer ver, né? A maioria quer tapar o sol com a peneira, a maioria quer um churrasquinho de final de semana. Mas para quem quer ver, para a gente tá nítido diante dos olhos. Este ataque de um ano atrás foi brutal. Um ataque terrorista do Hamas. E, infelizmente, com tudo aquilo que aconteceu, e ainda acontece, porque eu não consigo me lembrar agora, mas parece que ainda tem algumas poucas pessoas sequestradas ainda, que ninguém fala. Isso não despertou no mundo a compreensão a favor de Israel. Pelo contrário disso aconteceu. O mundo continua contra o povo judeu. O povo judeu é usado como bode expiatório para tudo. Claro, aqui a gente vai ver que o ataque do Hamas e a reação militar de Israel, né? Isso não é mencionado na Bíblia. Você não vai achar isso na Bíblia, não? Aquele ataque lá de um ano atrás, né? Isso tudo que... Não. Por quê? Porque o período de tribulação ainda não começou. Ele ainda não chegou. O anticristo ainda não governa, mas governará. Ainda o Cordeiro Santo de Deus, a saber, Jesus Cristo, ainda retém a sua ira. É claro que houve falhas lá, né? Acabei de falar, a gente ama os judeus, ora pelos judeus, não porque eles são maravilhosos, perfeitos e bonzinhos, não, porque eles são o povo de Deus. E falei que eles que erram como todo mundo. E um dos erros está aqui claro para quem quiser ver. E eles falharam na sua defesa, não acreditaram. Agora, o que a gente precisa entender, se a gente não quiser ser ignorante, porque nós somos ignorantes em muita coisa, não vamos acrescentar ignorância. A luta contra Israel é uma luta contra Deus. Ainda que aqueles que estão envolvidos nisso não se dão conta disso. Os conflitos entre Israel e tudo que está ao redor ou derredor de Israel tem um significado e tem um propósito na história sagrada. Qual o propósito? O preparo do povo judeu para a segunda vinda do Senhor. Tudo que acontece lá vai direto, indica esse ponto quando o Messias, Jesus Cristo, se manifestará para o povo judeu mais uma vez. Eu não sei, eu estudo, leio, procuro me informar para poder trazer aqui as coisas da Bíblia realmente como estão escritas, né? Mas do ponto de vista humano, Israel vive uma situação impossível. Talvez você não saiba disso, por causa disso que a gente vai buscar coisas para trazer para você. Só para você saber, para você entender.
Eu conheço Israel. Posso dizer que conheço. Graças a Deus. Era um dos meus sonhos. Israel é uma naçãozinha piquititica mesmo, cercada por países islâmicos muito maiores e que se infiltram para dentro de Israel. Tais como a Cisjordânia na faixa de Gaza, que é um foco atual do conflito. A fronteira, olha só, isso aqui é geografia. Isso aqui é para você saber, para você entender. Porque senão vem um lá, fala uma coisa para você, você não sabe. Você acredita. Então eu quero que você saiba. A fronteira com a Cisjordânia mede 791 quilômetros. A fronteira entre Israel e a Jordânia, 309 quilômetros. A fronteira com o Líbano tem 79 quilômetros, com a Síria, 92, e com o Egito, 241 quilômetros. A faixa de Gaza, que você ouve falar aí, Gaza, tem 40 quilômetros. Todas as nações em torno de Israel são contra Israel. Sempre foram hostis ao povo judeu. Egito, Jordânia, Síria, Líbano, o Irã, que não faz fronteira, mas é contra, Turquia, o Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Líbia, tudo contra. Como Israel poderá se defender com sucesso se uma guerra acontecer? Só Deus. Só Deus. Tudo que cerca Israel é contra Israel. Sempre foi. Eu vejo 3 possibilidades para se resolver. Quem sou eu, não? Quem sou eu? Me dou o direito. Por que não? 3 possibilidades para resolver o conflito lá naquela região. 3. A primeira é um Estado único. Acaba o Estado de Israel e vira um outro Estado. Em Israel, eu não sei se você sabe, dentro de Israel existem palestinos, árabes e israelenses. Esse outro Estado poderia juntar todo esse povo, misturar os árabes e os judeus. Você acha que eles iriam conviver? Esta é a primeira possibilidade. Um outro Estado. Árabes e judeus juntos. Isso parece bonito, maravilhoso, né? A realidade é a seguinte: como todos que cercam Israel são islâmicos, são muçulmanos, e se você juntar tudo que cerca Israel, é muito maior do que Israel, eles iriam invadir esse novo Estado e iria colocar os judeus para fora, porque haveria predominância de muçulmanos. Então o povo judeu não seria mais um povo judeu, e sim um povo árabe islâmico. E você sabe que a situação de judeu em países dominados pelo Islã
a gente vê por aí, né? Iam acabar com os judeus. Rapidamente sumiria o povo judeu. Então, essa primeira possibilidade de um novo Estado, a gente joga fora. Porque não é assim. A segunda possibilidade, que parece ser assim, a mais realista, né? Seriam dois estados. Só para você entender a situação. Um judeu, um Estado Israel judeu, e o outro Estado árabe da Palestina. Na mesma terra. Você viu o que aconteceu há um ano atrás. O ataque do Hamas dentro de terras judias. Vai acontecer de novo. Eu não sei se você já ouviu, isso é um ditado dos árabes. Do rio para o mar. Você já ouviu esse ditado? Normalmente a árabe usa esse ditado. E do rio para o mar está se referindo aos judeus. É isso que acontece. Nessa segunda possibilidade, isso aconteceria também. Eles iriam empurrando os judeus até eles ficarem em frente ao mar de novo, como já estiveram atrás, que o mar teve que abrir. Então, esta segunda possibilidade de dois estados também não vai funcionar. A terceira solução parece a mais cercada de utopia, né? de sonho. Mas é a única que vai proporcionar a paz da região. Que solução é essa? É o reino de Deus, governado a partir de Israel, de Jerusalém, do jeito que é anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, o chamado Grande Israel. Mas esta terceira solução só será possível na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, o Cristo, vai voltar e vai pisar, vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras para julgar e salvar, julgar as nações e salvar Israel. Então, irmão, irmã, eu estou trazendo tudo isso para você nesta segunda-feira para mostrar para você, irmão, irmã, que sempre esteve ruim. Né? A gente sabe, lá de Ismael, tal, né? Agar, não vamos voltar tanto assim, mas sempre esteve ruim. Agora, quem desencadeou esses últimos conflitos foram os palestinos. É verdade, Márcio, você tem razão. Você tem razão, concordo com você. E para você entender um pouco mais dessa coisa e não ficar tanto enfiado no que as emissoras de televisão falam, né? São poucos os correspondentes que são isentos, a maioria é tendenciosa, a maioria é de partido político, sabe? Então eles são tendenciosos.
Então, para você não ficar tão preso a esse monte de bobagem, de baboseira, de asneira, de canalice, de velhacarismo que as televisões apresentam, eu convido você para você ler o livro de Zacarias. Especialmente os capítulos do 12 ao 14, que vai falar desse futuro maravilhoso. Em Zacarias capítulo 2, capítulos do 12 ao 14, vai detalhar o reino vindouro, tá? Mas eu peguei aqui Zacarias capítulo 2, versículo 8, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Zacarias 2:8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. E ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A trajetória de Israel até a redenção, nós precisamos entender isso, passa por sofrimento. Eu sempre digo, isso eu não vou falar aqui porque, né? Meu Deus. Mas eu sempre digo que aquilo, e você lendo a Bíblia, você vê isso. Uma guerra todos os lados sofrem. Morrem inocentes de ambos os lados. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que Israel, quando ataca um alvo militar, ele está atacando um alvo militar. Só que você não pode pegar uma explosão e concentrar ela. Aquilo explode o alvo militar e essa explosão se espalha, morrem, se ferem, se machucam, sofrem pessoas inocentes. Ou às vezes a covardia é tamanha que se usa pessoas inocentes completamente, leva-se essas pessoas para dentro desses alvos para depois poder falar a respeito dos inocentes e não dos alvos militares. Você está me entendendo? Isso aconteceu muito no Vietnã. Se usava civis, pessoas inocentes em alvos. Sabia que o exército iria atacar? Colocavam essas pessoas lá para serem mortas, porque sabia que a imprensa ia falar só dos inocentes que morreram e que foram colocados lá propositalmente. Então, você precisa, querido irmão, querida irmã, ter este entendimento. Isso é guerra. A guerra não é boa. A guerra é assim. Os homens são assim, para conseguirem os seus objetivos. Se você abrir sua Bíblia agora em Jeremias capítulo 30, versículo 7, o que você vai ler? Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Está falando de tudo isso. Está falando das coisas que eu estou falando aqui.
Zacarias capítulo 11, versículos 15 ao 17, anuncia olha, no reino do anticristo, as coisas vão ser terríveis. Eu não estou apoiando matar civil, criança, gente inocente, não. Ah, mas bombardeou um hospital. Por quê? Era um alvo mesmo, mas como? Nos porões lá dentro do hospital tinha pessoas enfermas, mas tinha arma, era escritório de inteligência. E você precisa saber, se é que você já não sabe. Então, Zacarias capítulo 11, versículos 15 e 17. O Senhor me disse: pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará desgarrada, não curará que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos dela. Ai do pastor inútil que abandona o seu rebanho. A espada cairá sobre seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. As pessoas correm atrás desse tipo de pastor. Aqui está se referindo, especificamente, o texto se refere ao anticristo. Vamos deixar isso claro. Mas o povo não pode ver um pastor insensato. Sai correndo, faz fila. A pessoa acorda 3 horas da manhã para ir lá na igreja denominacional do pastor insensato, porque o povo gosta. Nós vimos ontem o resultado das urnas aqui em Campinas. Eu não sei na sua cidade, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Hortolândia, eu não sei. Mas aqui nós vimos ontem. Estou me referindo à Câmara de Vereadores. Que dos 33, 32 estão sendo investigados. E eu não sei exatamente o número que foi reeleito. A gente vê como é que é o povo. O povo gosta de pastor insensato. E Deus vai dar. Não deixem de orar por Jerusalém, pelo povo judeu. Não entrem nesta onda antissemitismo que existe por aí, antissemita, né? Antijudeu. Para fechar, João 5,43. Para fechar, Jesus disse ao povo em sua primeira vinda. João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Não estou falando de mim, hein? Estou falando do mundo e de como o povo é. O povo continua pedindo Barrabás, continua exigindo a soltura de Barrabás. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa Jerusalém, abençoa o seu povo, não porque é o melhor, mas porque o Senhor escolheu, porque o Senhor é perfeito. Cuida, Senhor, de Israel, guarda
E eu quero, Senhor, continuar sendo um daqueles que estão sobre as muralhas, orando pelo teu povo. Porque orando pelo teu povo, nós estamos clamando por nós. Esta é minha oração, no santíssimo nome daquele que vai voltar, Jesus, o Cristo. Amém.